Aula 15. Ciências, terceiro bimestre. Tema: Pegada ecológica e consumo sustentável. Nono ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje, a aula de ciências será sobre pegada ecológica e consumo sustentável. Você vai entender que todo produto consumido deixa impactos no ambiente. Esses impactos não aparecem apenas no momento da compra. Eles começam na retirada de matérias-primas da natureza, continuam durante a produção, o transporte, a venda, o uso e o descarte. Ao longo da aula, você vai compreender como as escolhas individuais e coletivas podem aumentar ou diminuir esses impactos. Também vai perceber por que consumir de forma responsável é importante para preservar os recursos naturais. Conteúdos e objetivos. Nesta aula, você vai estudar o conceito de pegada ecológica. Também vai analisar o papel das ações individuais na preservação ambiental. O primeiro objetivo é compreender o que a pegada ecológica representa. O segundo é relacionar ações individuais e coletivas com a preservação do meio ambiente. Isso significa perceber que hábitos cotidianos, como alimentação, transporte, consumo de energia e descarte de resíduos, produzem consequências ambientais. Também significa compreender que mudanças pessoais são importantes, mas que ações coletivas ampliam os resultados. Para começar, quanto custa? Quando você pensa no preço de um produto, provavelmente considera o valor pago na loja. Mas esse valor não mostra todo o custo envolvido. Por trás de cada produto, existe uma cadeia de processos. Essa cadeia consome recursos naturais, também utiliza energia e gera resíduos. Pense em uma caixa de leite. Antes de chegar à prateleira do supermercado, o leite precisa ser produzido, coletado, transportado, processado, embalado e distribuído. A embalagem também precisa ser fabricada. As máquinas precisam de energia. Os caminhões utilizam combustível. A água é usada em diferentes etapas. Por isso, o custo ambiental de um produto é maior do que o valor indicado na etiqueta. Pegada ecológica. Para que um produto chegue até você, ele utiliza a matéria-prima proveniente da natureza. Também utiliza energia em sua produção e em seu transporte. O consumo de matéria-prima e energia gera impactos ambientais. Esses impactos podem ser estimados pela pegada ecológica. Quanto maior o consumo e o desperdício, maior tende a ser a marca deixada pelas atividades humanas na natureza. A pegada ecológica ajuda a mostrar que os produtos não aparecem prontos. Cada item disponível em uma prateleira depende de recursos, áreas produtivas, energia, transporte e processos industriais. O conceito de pegada ecológica. O conceito de pegada ecológica foi criado na década de 1990. Os pesquisadores Mathis Wackernagel e William Rees desenvolveram essa forma de avaliar o impacto do consumo humano. A pegada ecológica estima a quantidade de recursos naturais e de áreas biologicamente produtivas necessárias para sustentar determinado padrão de consumo. Ela também considera a capacidade necessária para absorver parte dos resíduos gerados. Quanto maior o consumo ou o desperdício, maior tende a ser a pegada ecológica. Essa análise pode ser aplicada a uma pessoa, uma cidade, uma empresa ou um país. Portanto, a pegada ecológica não avalia apenas um hábito isolado. Ela considera um conjunto de escolhas relacionadas ao modo de vida. Dia de sobrecarga da Terra. O Dia de Sobrecarga da Terra indica a data em que o consumo anual da humanidade ultrapassa a biocapacidade do planeta naquele ano. Biocapacidade é a capacidade dos ecossistemas de repor o que foi retirado e de absorver ou decompor parte dos resíduos gerados. Depois da data de sobrecarga, a humanidade passa a utilizar recursos em um ritmo maior do que a natureza consegue repor naquele período. É como gastar, antes do fim do ano, tudo o que deveria durar até dezembro. Nos últimos anos, essa data tem sido alcançada cada vez mais cedo. E isso indica que o consumo humano está pressionando os limites ambientais do planeta. O avanço da sobrecarga ambiental. O gráfico apresentado mostra a evolução do dia de sobrecarga da Terra entre 1971 e 2024. Nas décadas anteriores, a sobrecarga ocorria mais perto do final do ano. Com o passar do tempo, essa data foi avançando para meses mais próximos do meio do ano. O gráfico também indica um consumo equivalente a aproximadamente um planeta e 3/4. Isso significa que, mantendo esse padrão, seria necessária uma quantidade de recursos maior do que a Terra consegue repor no mesmo período. Quanto mais cedo ocorre o dia de sobrecarga, maior é a diferença entre o consumo humano e a capacidade de regeneração dos ecossistemas. Sobre a pegada ecológica. A pegada ecológica avalia o impacto do consumo humano sobre o meio ambiente.
Ela não mede o tamanho do planeta em comparação com os países. Também não considera apenas a energia elétrica usada pelas indústrias. E a biocapacidade não significa a capacidade de armazenar produtos. A pegada ecológica relaciona o modo de vida humano com o uso de recursos naturais e a geração de resíduos. Por isso, ela ajuda a perceber como alimentação, transporte, moradia, energia e consumo influenciam o ambiente. Estudo de caso. 3 perfis de consumo. Agora, observe 3 perfis fictícios de consumo. Marina tem 17 anos. Sua pegada ecológica é de 2,1 terras. Sua data de sobrecarga pessoal é 28 de maio. Ela consome carne bovina quase todos os dias. Costuma pedir comida do tipo fast food. Usa bastante ar-condicionado. Toma banhos longos. Também vai de carro com a família todos os dias para a escola. Esses hábitos aumentam o consumo de energia, água, combustíveis e recursos naturais. O perfil de João. João tem 16 anos. Sua pegada ecológica é de 1,4 terras. Sua data de sobrecarga pessoal é 14 de julho. Ele possui uma alimentação variada e consome pouca carne bovina. Utiliza transporte público. Raramente compra roupas novas. Também costuma desligar os aparelhos quando não estão sendo usados. Esses hábitos reduzem sua pegada em comparação com a de Marina. Mesmo assim, sua pegada ainda indica um consumo superior à capacidade de um planeta. O perfil de Camila. Camila tem 17 anos. Sua pegada ecológica é de 0,9 terra. Sua data de sobrecarga pessoal é 2 de outubro. Ela é vegetariana. Desloca-se a pé ou de bicicleta. Evita produtos industrializados. Também prioriza o reuso e a reciclagem. Entre os 3 perfis, Camila apresenta a menor pegada ecológica. Sua data de sobrecarga é a mais tardia. Isso indica um modo de vida com menor pressão sobre os recursos naturais. Comparando os 3 perfis, Marina apresenta a maior pegada ecológica. Isso ocorre porque vários de seus hábitos exigem grande consumo de energia, água, combustíveis e recursos naturais. Camila possui a data de sobrecarga mais tardia. Isso indica que seu padrão de consumo utiliza menos recursos ao longo do ano. João ocupa uma posição intermediária. Ele já adota hábitos positivos, como transporte público e economia de energia. Ainda assim, pode reduzir sua pegada com novas mudanças. Marina poderia diminuir o consumo frequente de carne bovina e fast food. Também poderia reduzir o tempo dos banhos e o uso do ar-condicionado. João poderia ampliar o consumo de alimentos locais e pouco processados. Também poderia aumentar o reuso e a reciclagem. A pegada de carbono é outro indicador de impacto ambiental. Ela mede a quantidade de dióxido de carbono emitida na atmosfera por uma atividade ou pelo ciclo de vida de um produto. Essa emissão pode ser direta ou indireta. Uma emissão direta acontece, por exemplo, quando um veículo queima combustível. Uma emissão indireta pode ocorrer durante a produção da energia usada para fabricar um produto. A pegada de carbono pode incluir extração de matéria-prima, produção, transporte, uso e descarte. Diversos processos industriais liberam dióxido de carbono para a atmosfera. Por isso, reduzir emissões é importante para diminuir impactos climáticos. Pegada hídrica. A pegada hídrica mede a quantidade de água utilizada em todo o processo de produção de produtos ou serviços. Ela não considera apenas a água que você usa diretamente, também inclui a água empregada na agricultura, na indústria, na limpeza e no processamento. Esse indicador considera o volume de água utilizado. Também observa como essa água foi usada e se houve poluição. A área da bacia hidrográfica pode ser utilizada como referência. Um alimento, por exemplo, pode exigir água para irrigação, criação de animais, lavagem, processamento e embalagem. Portanto, muitos produtos carregam uma quantidade de água invisível em sua produção. Formas de reduzir a pegada ecológica. A alimentação. A alimentação influencia diretamente a pegada ecológica. Uma forma de reduzir esse impacto é diminuir o consumo de produtos ultraprocessados. Também é possível reduzir o consumo de carne vermelha. Alimentos in natura costumam passar por menos etapas industriais. Dar preferência a alimentos da época pode reduzir a necessidade de armazenamento prolongado e transporte por grandes distâncias. Produtos locais também podem exigir menos deslocamento. Quando são produzidos de forma sustentável, esses alimentos podem gerar menor impacto ambiental. Consumo. Consumir menos é uma forma importante de reduzir a pegada ecológica. Isso não significa deixar de utilizar tudo. Significa avaliar a real necessidade de uma compra. Também significa valorizar produtos duráveis e produzidos de forma sustentável. Os 3 R's ajudam nesse processo. Reduzir significa evitar o consumo e o desperdício desnecessários.
Reutilizar significa usar novamente um objeto antes de descartá-lo. Reciclar significa transformar resíduos em matéria-prima para novos produtos. A ordem também importa. Reduzir e reutilizar evitam que novos resíduos sejam produzidos. Transporte. O transporte também influencia a pegada ecológica. Veículos movidos por combustíveis fósseis emitem gases e consomem recursos. Quando possível, o uso de transporte coletivo reduz o número de veículos circulando. Deslocamentos a pé ou de bicicleta também diminuem o consumo de combustíveis. Além disso, essas opções podem trazer benefícios para a saúde. Veículos com combustíveis de menor emissão também podem reduzir parte do impacto. A escolha mais adequada depende da realidade de cada pessoa e da infraestrutura disponível. Energia. Reduzir o consumo de energia também diminui a pegada ecológica. Uma medida importante é utilizar equipamentos mais eficientes. Outra é desligar aparelhos quando não estão sendo usados. Banhos mais curtos ajudam a economizar água e energia. O uso consciente do ar-condicionado também reduz o consumo. Em alguns contextos, utilizar escadas em vez de elevadores pode diminuir o gasto de energia. Pequenas atitudes, quando repetidas por muitas pessoas, geram resultados maiores. Ações individuais e coletivas. As escolhas individuais são importantes. Elas incluem reduzir desperdícios, economizar água, usar menos energia e consumir de forma consciente. Mas os problemas ambientais também exigem ações coletivas. Escolas, bairros, empresas e governos podem criar programas de reciclagem. Também podem melhorar o transporte público. Podem incentivar energias menos poluentes. Podem ampliar áreas verdes e proteger mananciais. Podem estabelecer regras para reduzir resíduos e emissões. A combinação entre atitudes individuais e políticas coletivas produz mudanças mais amplas. Consumo sustentável. Consumo sustentável é aquele que procura atender às necessidades atuais sem comprometer os recursos das gerações futuras. Isso exige pensar antes de comprar. Também exige observar a origem dos produtos. Um consumo mais responsável considera a durabilidade, o tipo de material, a forma de produção e o descarte. Produtos baratos podem apresentar altos custos ambientais. Produtos duráveis podem reduzir a necessidade de substituição frequente. Consumir de forma sustentável não depende apenas da vontade individual. Também depende de acesso a informações, serviços públicos e opções de menor impacto. Encerramento com suas palavras. Nesta aula, você estudou o conceito de pegada ecológica. Ela estima a quantidade de recursos naturais e de áreas produtivas necessárias para sustentar determinado padrão de consumo. Também considera parte dos resíduos gerados pelas atividades humanas. Quanto maior o consumo e o desperdício, maior tende a ser a pegada ecológica. O dia de sobrecarga da Terra indica o momento em que o consumo anual ultrapassa a biocapacidade do planeta. Adiar essa data significa reduzir a pressão sobre os ecossistemas. A pegada de carbono mede as emissões de dióxido de carbono relacionadas a atividades e produtos. A pegada hídrica mede a quantidade de água utilizada nos processos de produção. Alimentação, transporte, energia e consumo influenciam diretamente esses impactos. Ações individuais podem reduzir desperdícios e o uso de recursos. Ações coletivas podem transformar sistemas de transporte, produção, energia e descarte. Preservar o ambiente depende da participação de pessoas, empresas, comunidades e governos. Agora, revise as ideias principais. O que a pegada ecológica avalia? O que significa biocapacidade? O que representa o dia de sobrecarga da Terra? Qual é a diferença entre pegada de carbono e pegada hídrica? Como os 3 R's ajudam a reduzir impactos ambientais? Por que ações individuais e coletivas precisam acontecer juntas? Assim, finalizamos nossa aula. Até a próxima!